Olá, meus queridos internautas, retomando nossas funções aqui no canal, Babalorixá Edson de Oxum, e hoje falando sobre Orixá Otim. Orixá Otim, um orixá um tanto quanto pouco difundido, pouco divulgado, mas um orixá extremamente importante para nós também, principalmente do culto aqui na minha casa. Eu sou filho de Oxum, Orixá Otim é filha de Oxum, assim como Ologun-Odé. Orixá Otim tem algumas peculiaridades, e essas peculiaridades, como vocês assistiram o nosso vídeo anterior, que nós falávamos sobre Ologun-Odé, e Ologun-Odé, como todos sabem, fora um orixá, filho de Oxum e Oxóssi. Ele foi gerado numa situação peculiar, como eu disse no vídeo sobre Ologun-Odé, que Oxum e Oxóssi tiveram um envolvimento, mas Oxum tinha posto uma lei na própria terra dela. Enfim, orixá Ologun foi criado, era um menino que foi criado como uma menina. Pela peculiaridade da situação e toda a coisa que se desenvolveu em função de Ologun-Odé, então Orixá Otim seria irmã consanguínea de Ologun-Odé, filha de Oxum e Oxóssi também, mas a história de Otim seria exatamente o contrário. Otim foi um orixá que foi criada juntamente ao seu pai ao invés de sua mãe. Oxóssi terminou levando essa sua filha para ser criada com ele. E Orixá Otim tinha um pequeno problema físico, no qual ela tinha 2 pares de seios. Era uma pequena anomalia, enfim. E Orixá Oxóssi terminou levando ela para ser criada junto com ele. Então ela foi criada junto aos caçadores. Então é onde a gente chega no ponto em que a história de Orixá Otim é exatamente o contrário da história de Ologun-Odé. Ela era uma menina que fora criada com o pai, e aí ela era atracada como os grandes caçadores, até mesmo para esconder a sua deficiência, né, a pequena anomalia que ela tinha. Ela terminou sendo criada, ela era uma menina que foi criada como se fosse um menino. Então ela foi aprendendo a caçar e se vestir como os grandes caçadores, e assim ela foi criada junto ao seu pai, assim como Ologun-Odé foi criado junto à sua mãe. Um menino como se fosse uma menina, e Otim uma menina como se fosse um menino. Orixá Otim também tem uma peculiaridade que a gente aqui em São Paulo se tornou uma coisa meio que polêmica, na verdade. Quando eu aprendi sobre Orixá Otim é uma divindade feminina que foi criada junto com os caçadores e que por alguns motivos só poderia ser iniciado em mulheres, esse orixá. Então se tornou uma coisa um tanto quanto polêmica, porque aí a gente já tem algumas pessoas iniciadas desse orixá dentro de São Paulo. Eu quero deixar muito claro que eu não estou fazendo crítica à iniciação de ninguém e crítica ao culto de ninguém, porque eu terminei conversando com o passar do tempo com algumas outras pessoas que iniciaram esse orixá nesse outro caminho, que é um caminho que eu não conhecia até então. Iniciar o Orixá Otim em homens, né? Na minha casa não aconteceu. Na minha casa foi uma garota que foi iniciada de Otim, uma mocinha na época, e na verdade acredito que não acontecerá, pois o culto na minha casa de Orixá Otim seria similar ao culto de Nanã, Obá, Euá, Iruco. São orixás que não se iniciam em homens, se iniciam apenas em mulheres. Mas eu conheço pessoas iniciadas desse orixá, e alguns deles são meus amigos, e são pessoas que eu respeito muito.
São pessoas que eu respeito suas iniciações, são pessoas que eu respeito como pessoas, como religiosos, né? Então não é crítica de forma nenhuma. Não acontecerá esse culto dessa forma dentro da minha casa, pela minha mão. Mas as pessoas que têm esse culto, inclusive eu tomei palavra com algumas pessoas referente ao caminho de iniciar o Team Homem, né? Por exemplo, o Babaca Albaqueci, que é meu amigo há muitos e muitos e muitos anos, e a gente conversando, ele me explicou do porquê, de onde, de como se faz, e é um outro caminho, é um outro culto, há uma certa diferença. Então eles acreditam até que existe 2 Orixá Otim, um Oboró e uma Iabá. Mas o culto de Orixá Otim na minha casa é de Orixá e Iabá. Temos também uma outra iniciação de um certo tempo, de um tempo considerável aqui dentro de São Paulo também, que é do Pai Ramalho, que é posto antigo da casa do Pai Toninho, lá da Barra Funda, que foi feito pelo tio PC, feito de Otim também, né? Temos lá do lado do IBC Alaquetu, algumas pessoas, uma pessoa antiga de lá, que é o Ogan Ed, de lá do litoral, meu amigo há muitos anos, o Ed Carlos, que foi iniciado também para Orixá Otim. Então, eu poderia citar uma tonelada de pessoas. São pessoas que são do meu convívio, são pessoas que são meus amigos, e eu não quero ofendê-los de forma alguma. Eu estou falando aqui nesse vídeo sobre o culto que eu realizo, como eu realizo. O culto como eu aprendi com meu pai Percha. Então nós no Axé Batistini não iniciamos esse santo em homem, mas as pessoas que iniciam nós respeitamos demais a conta, não só o Tim, como todos os outros orixás que eu citei. Então, Orixá Otim realmente, voltando a falar sobre Orixá Otim, é um santo assim muito importante dentro dos cultos de quem é de Oxum. É um orixá das terras de Jexá, assim como também é da terra de Arô, também é orixá do Batá e do Agueré. Mas Orixá Otim é uma Iabá para nós, e é assim que nós cultuamos. Como eu disse, Orixá Otim é filha de Oxum e Oxóssi, assim como Logon Edé. Então, ela recebe as suas oferendas, em termos de comida, assim como Logon Edé, tanto as comidas de Oxum como as comidas de Oxóssi, e tem as suas comidas particulares. Algumas comidas como milhos mais finos, como as canjicas amarelas, os próprios feijões fradinhos, aonde a gente faz algumas comidas um pouquinho mais requintadas. O lelê que a gente faz para o Logon Edé também serve-se para Otim. Então temos aí algumas comidas um pouquinho mais finas ou requintadas, mas similares às comidas de seu pai e de sua mãe. E como eu disse, o Orixá Otim é um orixá envolvido com o Agueré, com o Jexá, mas principalmente com o Batá. Então sempre começamos as louvações de Orixá Otim com as cantigas de Batá. Eu te lamirou, eu te lamirou,